nessa noite de lançamento desse trabalho, receber amigos, colegas do trabalho, professores, né, membros da academia, o cineasta Guilherme, com a sua esposa, que está cobrindo esse trabalho, como também o seu Antônio, que fez essa acolhida aqui, né? A Rosângela disse que ele é o Antônio Chapuriense, né? Um músico, né? Que veio fazer essa acolhida. Quero agradecer a todos vocês, de fato, por estarem presentes nesse momento cultural. Eu quero salientar que esse trabalho, ele é um trabalho que 99% dele foi produzido todo em Rio Branco, né? Eu fiz questão que esse trabalho pudesse ser todo confeccionado aqui, só a impressão que não foi feita em Rio Branco por conta do alto custo, né? Quando a gente tenta imprimir um trabalho aqui, o trabalho sai de um valor bem exorbitante. Mas a diagramação, né? Quero mencionar aqui o professor Dr. Eduardo Carneiro, ele não pôde estar aqui porque ele está trabalhando, está dando aula, né, agora à noite. Porque eu quero falar o nome das pessoas envolvidas, porque às vezes quando a gente lança um trabalho, a gente vê mais o nome do autor, né? Mas não é só o autor, existe toda uma equipe, várias pessoas que fazem parte desse processo. Então temos o Eduardo, que participou como diagramador, vocês ouviram a Vitória, né, que fez o desenho da capa do trabalho, a mãe dela, Judete, né, que fez o prefácio, né, que, como ela disse, se tornou uma apresentação do trabalho. Aí entra as pessoas que trabalham também na revisão, né, na revisão ortográfica, né, na correção, na revisão. Temos também a coordenação da SLA, quero agradecer, né, o presidente da SLA, Moisés Diniz, a coordenadora também, a Maisie Olive, ela não está aqui, está no Rio de Janeiro, e trabalhou também, né, na coordenação com a Devanilde. Enfim, são várias pessoas que vão trabalhando para que isso se materialize. Então, não é só o escritor, né? Existem várias pessoas que estão por trás desse trabalho, e todos que trabalharam eram daqui, do nosso estado, da nossa cidade. Como eu falei, somente a impressão que foi de fora para reduzir o custo, senão a gente precisa repassar isso e sai bastante elevado o nível, né? Então, eu quero agradecer a todos que participaram desse trabalho, todos vocês que estão aqui. E é um trabalho interessante, é um trabalho que tem uma pegada um pouco mais oriental, né? Assim, dentro de uma perspectiva hindu, vocês vão encontrar vários textos sânscritos, né, com as conceituações, como, por exemplo, o Renan citou a Blavatsky, né? Ela foi uma das maiores gigantes em desenvolver esse tipo de pensamento no Ocidente, né? Assim, ela conseguiu traduzir muitas questões, e a gente também deve bastante a ela. Inclusive, ela foi uma das vice-presidentes, né, da teosofia, né, do mundo teosófico, contribuiu bastante e continua contribuindo. Então, essa questão do Dharma tem muito a ver, em sânscrito, significa aquilo que suporta, ou aquilo que sustenta, né? Então, dentro do Dharma, existe uma organização cósmica e da própria natureza para dar um sentido, para dar uma ordem às coisas. Então, nesse livro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente se pergunta, então, o que eu estou fazendo aqui, né? Muitas pessoas passam, né, pela síndrome da disforia ou pela síndrome do estrangeiro, e a psiquiatria contemporânea, junto com a física quântica, a neurologia, estão trabalhando juntos, descobrindo que essa síndrome do estrangeiro está estritamente relacionada com as questões energéticas, psíquicas e intrapsíquicas da espiritualidade. E o que isso significa dizer? Isso significa dizer que quando você não trabalha essa espiritualidade, você pode desenvolver depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E a gente vai ver isso na terapia psicofísica e espiritual. Nós estamos falando de religião, religião é outra coisa, né?
Por quê? Porque a religião precisa da espiritualidade para se manter, mas a espiritualidade não depende da religião. A religião é uma coisa humana, né? A espiritualidade é uma questão mais universal, é como a ética, né? A moral é local, a ética é universal. Então, dentro do conceito de uma perspectiva de uma terapia mais abrangente, nós vamos trabalhar, pelo menos, principalmente depois desse período pós-Covid, porque a gente ainda está vivendo uma ressaca. Muitas pessoas acham que o Covid já passou, agora não. Essa ressaca ainda vai perdurar. Foi potencializado a questão da espiritualidade, mas também foi disparado muitos gatilhos, potencializado muitos gatilhos psíquicos, traumas, né? Não só traumas psíquicos, como emocionais e físicos também foram potencializados, e a gente ainda está vivendo e vai viver mais pelo menos uns 10, 15 anos de ressaca. E você percebe que as pessoas estão mais estressadas, mais impacientes. E isso levanta uma questão também de que, de alguma forma, parece que a gente está se desumanizando, em certo sentido. Então, nesse contexto, a gente precisa dar uma olhada nas nossas 5 dimensões básicas. A dimensão espiritual, como eu já falei, não tem a ver com religião. A dimensão física, a dimensão mental, emocional e social. Quando, por alguma razão, eu e você deixamos de dar a atenção necessária para uma dessas dimensões, a gente já começa a entrar em estado de ansiedade desacelerada. A nossa mente começa a entrar em um estado de inquietude. Quando eu começo a negligenciar uma segunda dimensão, eu já começo a potencializar uma síndrome do pânico, com depressão e transtornos bipolares. Então, o que isso significa? Isso significa que cada dimensão, ela pode nos auxiliar no gerenciamento da nossa saúde física, mental e emocional. Então, quando se fala do Dharma, daquilo que vem da sustentabilidade para a nossa vida, a gente se pergunta, tá, mas então qual é o sentido da vida? O sentido da vida, claro, existe, isso é relativo para muitas pessoas, mas um dos principais sentidos da vida, ou na vida, é viver. Por que eu estou falando isso, viver? Porque, ao que parece, em alguns momentos a gente vegeta. Mas isso também é relativo, porque o vegetar na vida, para muitas pessoas, é viver. Eles estão encontrando um significado naquele momento, naquele tipo de existência. Então, quando eu começo a trabalhar esse entendimento do Dharma, aí eu vou encontrar um outro termo que é o Varna, né, que pode significar segmento, ou, numa segunda interpretação, casta e talento. Então, o meu Dharma está associado com o meu talento. Está associado com a habilidade que eu tenho de desenvolver alguma coisa nesse plano. Mas esse talento, de alguma forma, precisa me beneficiar e eu preciso permitir que isso possa beneficiar outras pessoas. Porque se o meu talento, se aquilo que eu sei fazer bem, porque aquilo que eu sei fazer bem, outra pessoa não vai fazer igual a mim. Pode fazer melhor, mas igual a mim não. Aquilo que ela sabe fazer, ela vai fazer só do jeito dela. Só ela sabe fazer desse jeito. Todos nós somos assim. Mas se isso só serve para me beneficiar, então eu começo a perder um pouco do significado humano. Porque eu não estou contribuindo. Eu preciso contribuir comigo e contribuir com o outro. Mas quando a gente estuda mitologia, a gente vai aprendendo que os deuses, entre aspas, ou os seres antimateriais e os seres materiais que habitaram esse plano e os que ainda habitam, eles carecem desse Varna, porque eles só têm 1 ou 2, no máximo, talento. E nós, humanos, somos os únicos seres que temos múltiplos talentos. Existe até uma passagem na Bíblia que diz que os anjos invejam os seres humanos, né? Você pode observar, por exemplo, quando você vê na mitologia grega, o deus Hermes é um deus mensageiro, né?
Quando você olha para Áries, o deus da guerra. Então, cada um tem um talento específico, tem uma função específica, mas os humanos se destacam porque nós somos multi. Nós podemos desenvolver várias tarefas, contribuir com a sociedade e ainda trabalhar a nossa energia, a nossa espiritualidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa dimensão do karma, do dharma, e a dimensão também, que é a terceira dimensão da pessoa sem alma. Você fala assim, mas todo mundo não tem alma? Depende do entendimento, da corrente, da linha de pesquisa. Então, para iniciar essa pequena reflexão, eu comecei pelo Talmud, como os judeus, em especial os cabalistas, compreendem a questão da alma. E eles dizem que todo ser humano nasce com uma alma em potencial, mas nem todos conseguem desenvolver. Existem aqueles que desenvolvem até um certo ponto e ficam estagnados. E existem aqueles que desenvolvem bem, mas por alguma razão, por algumas situações que a pessoa foi enfrentando na vida, ela começa a perder e entrar num estado de desorientação psíquica. Existem muitas respostas que a medicina ainda não tem concreta ainda. Por quê? Porque se precisa juntar o campo quântico com o biológico. Por exemplo, respostas como para o autismo, psicopatia. Existem várias teorias, mas ninguém consegue fechar o quadro. Quando a gente estuda nessa perspectiva, e o mais interessante, gente, é que a gente vai encontrar essas respostas nas mitologias. Mas não na religião, tá? A religião já é uma desvirtuação da mitologia. Então, esses segredos cósmicos estão na mitologia. Por exemplo, eu trabalho com pessoas com autismo há vários anos. E com alguns pais que me autorizaram a trabalhar essa dinâmica psicofísica e espiritual, aqueles que autorizaram e acompanharam, eles conseguiram perceber o destravar da desconexão de si mesmo, porque a palavra autista vem do grego, né, autós, em si mesmo. Né? O psiquiatra suíço Eugen Blau que criou esse termo, e eles ficam mais aprisionados em si mesmo, entre aspas, eles não estão nem aí para a sociedade, eles não querem saber quem vai alimentá-los, eles não querem saber como eles vão viver, eles estão aqui no seu universo, mas existe uma resposta. E existe uma forma de se trabalhar isso. Mas, como o confrade Moisés Diniz falou, a ciência está se aproximando cada vez mais, trazendo respostas que no passado era visto apenas como misticismo, né, quando era visto como magia, era visto como conceitos de superstição de pessoas iletradas. Mas agora é a ciência, é a astrologia, né? A astrofísica quântica está dizendo que nós viemos das estrelas, que nós viemos das alturas. Então, eu quero agradecer vocês por estar aqui comigo e compartilhar um pouco. Esse livro também, eu trago algumas meditações passivas, algumas meditações ativas também, incluindo as meditações dinâmicas de Osho, porque Osho criou esse modelo de terapia dinâmica para o Ocidente, né, quando ele foi para os Estados Unidos, quando fundou aquela sociedade no Oregon, porque muitas pessoas hiperativas, né, com TDAH, muita mente com inquietude mental, eles falavam assim, eu não consigo meditar, porque eu tenho que parar, sentar, fechar meus olhos, fazer a posição de lótus e paralisar meu pensamento. Isso é um outro equívoco, tá, gente? Aqui no Ocidente, as pessoas acham que meditar é paralisar a mente. Isso é uma bobagem, isso não existe. Como é que a gente vai praticar meditação para paralisar a nossa mente, uma coisa que a gente levou anos, milhões de anos para evoluir, para chegar nesse estado agora, retroceder, é até um contrassenso. Né? É um gerenciamento consciente do seu próprio sistema. Mas muitas pessoas falam, eu não vou meditar porque eu não consigo fazer isso. Então, Osho desenvolve um tipo de meditação dinâmica em que envolve 4 passos. Então, envolve dança, movimentos, é quase que um crossfit, tá? Eu sei que no último estágio
você não precisa nem se jogar no chão, você já cai automaticamente, já entra em transe, você já entra num estado completo de meditação. Por quê? Porque você preparou o seu corpo, você preparou a sua mente para aquele momento. Então, a mente e o corpo começam a entrar em harmonia. Né? Por exemplo, quando eu trabalhava com dependentes químicos, alguns reclamavam assim, olha, eu quero muito mudar, mas eu não consigo. Veja, aqui está uma disputa entre força e vontade. Uma coisa eu querer ter vontade, outra coisa eu ter força. Eu entendo que muitos parentes já decepcionados e desacreditados falam assim, fulano não muda porque não quer. Claro, assim, nós temos que assumir uma postura. Mas existe programação e reprogramação no nosso sistema. A gente pode se reprogramar. Então, quando você pratica meditação ou quando você faz um trabalho terapêutico com hipnose, com hipnoterapia, você consegue ajustar no subconsciente do sujeito e depois do subconsciente você desce para as células, para o sistema endócrino, para os nossos chakras, para fazer um alinhamento entre força e vontade. Ou seja, entre o que eu desejo e o que eu preciso fazer. Porque muitas das vezes eu quero fazer uma coisa, eu quero muito, eu desejo passar naquele curso, eu desejo fazer aquilo, mas eu acabo me sabotando, meu corpo não quer. Alguém já passou por essa experiência? Talvez só eu passei por essa experiência, de falar, olha, eu vou fazer isso, anotar, fazer um projeto para desenvolver, aqui na cabeça está tudo certo, mas o corpo não responde. É uma questão intrapsíquica e biológica, é preciso só um ajuste. É possível reprogramar e reprogramar. Então eu coloquei nesse livro um pouco, essa meditação no passo a passo, você pode fazer em casa também, e coloquei um pouco desse trabalho também que é reconhecido pelo Programa Nacional, né, ele está no SUS, no programa do SUS, né, de terapias complementares. Né? Então, a hipnose, yoga, meditação, massagem, enfim, esse tipo de trabalho, eles fazem parte das terapias complementares do SUS. E, como eu falei, não tem a ver com religião, tem a ver com um equilíbrio de energia, de como eu lido com isso. Se eu conseguir entender a dinâmica de como o meu psiquismo funciona, de como a minha estrutura física funciona, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Mas quando eu não compreendo como a minha mente funciona, qual é o meu limite, porque às vezes a gente força o nosso limite, né? O limite físico, o limite mental, às vezes a gente entra em estafa. Mas quando a gente vai aprendendo a se conhecer, a se perceber um pouco mais, a gente começa a se trabalhar, se ajustar para ser um ser humano melhor do que já somos. E o grande lance disso, desse tipo de movimento, de entendimento, é que na cultura hindu, não se trabalha no sentido de, não tem um trabalho missionário, ou seja, de evangelização, de converter o outro, de mudar o outro. Mas é numa perspectiva também, como Jesus ensinou. Se você quiser mudar alguém, mude a si mesmo. Então, o grande trabalho é esse, né? Um trabalho de autogerenciamento de si mesmo. Mas isso é um trabalho que nós estamos aprendendo a desenvolver, né? É uma coisa que a gente vai continuar aprendendo, e isso é muito legal, isso é muito gostoso. Por quê? Porque isso abre possibilidades. O Dr. Lai Ribeiro tem uma frase bem interessante que ele diz assim: nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Então, quando eu me fecho para um tipo de conhecimento diferente daquilo que as minhas crenças já absorveram, eu estou fechando possibilidades, eu estou me prendendo. Mas quando eu encaro esse tipo de literatura, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão ler e não vão concordar com muitas coisas que estão aqui, mas vão concordar com outras coisas. Mas eu quero me atrever a dizer que aqueles temas em que vocês irão discordar, talvez, sejam os temas que melhor pode gerar uma reflexão. Porque, pelo menos para mim é assim, eu leio autores que eu não concordo com o que eles pensam, e isso me desafia a pensar, a tentar ler. Como, por exemplo, o Nietzsche. Quando eu comecei a ler o Nietzsche, eu li toda a obra dele, mas quando eu comecei a ler, eu fiquei um pouco perturbado mentalmente.
mas aquilo me atraiu. Harold Brown também, né? Enfim, porque assuntos que não são do cotidiano, assuntos que não concordam com aquilo que a gente já tem pré-fabricado, ou que a gente recebeu da herança, dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos professores, eles tendem a apontar outra direção e nos fazer refletir em assuntos, crenças, temas que talvez a gente nunca tinha pensado. E a gente não precisa concordar com tudo, mas eu acho que aquilo que vem de encontro, que nos intriga, que mexe com a gente, de alguma forma, permite que a nossa mente possa ficar um pouco mais aguçada.